Oi, eu queria começar o vídeo de hoje pedindo desculpas, né? Porque o vídeo anterior ficou muito baixo, ficou bem difícil de vocês escutarem. Porque desde que eu mudei o microfone, eu gravo o vídeo e o áudio separados. Na hora da edição, eu junto tudo. Mas por algum motivo que eu não faço ideia, naquele vídeo específico, o áudio, a edição não quis unir o áudio com o vídeo. Eu colocava outros áudios, entrava, mas o áudio daquele vídeo específico não passava. Então, infelizmente ficou daquela forma, ficou bem ruim de vocês escutarem, mas eu acho que deu para compreender, na verdade era para mostrar realmente a poda. E fica aqui meu pedido de desculpas. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre plantas debilitadas, né? Como você recuperar uma planta debilitada e vou dar para vocês uma receita de substrato. Mas uma receitinha no melhor estilo, receita de bolo mesmo. Tantas gramas disso, tantas gramas daquilo, para você melhorar a planta. Agora, eu vou logo deixando um aviso. Ele tem uma carga de nitrogênio um pouco mais alta, ele realmente é um substrato um pouco mais carregado de nutrientes e pode ser que se você tem uma planta que não está com problema nenhum, você vai acabar tendo uma planta que vai crescer demais, vai ficar estiolada, como as pessoas falam, e pode ser que você não goste, você vai depois dizer que tive problema com a minha planta. Então primeiro eu vou mostrar para vocês o que é uma planta debilitada. Isso aqui, essa planta, é uma planta debilitada, tá? Como vocês podem ver, é uma planta que está muito mal. Ela está perdendo várias folhas, tem folhas amarelas por toda a parte, as folhas estão caindo. Ela tem todo tipo de defeito nutricional, tem tantos defeitos nutricionais que é até difícil de você, assim, separar um ou outro. Vamos lá. Por exemplo, ela tem óbvio problema de fósforo, tá? Vocês veem que as folhas caem fácil dela, está completamente debilitada. Essa planta estava num substrato ruim, um vaso, ela ficou muito erguida no vaso, então pegava sol demais. Ela não, as raízes delas capilares estão caindo. É uma planta que sofreu bastante. O Caudex não está mole, tá? É uma planta que já tem 2 anos, mas a pessoa deixou completamente abandonada essa planta. Então era uma planta que ela tem muito potencial. Você vê que é uma planta que tem muito potencial, mas ela deveria estar com o dobro do tamanho que ela tem agora. E só para numerar, ela tem um problema óbvio de nitrogênio, tá? Ela tem problema também de magnésio e, e, e fósforo. Então tá bem complicada. Vocês podem ver, ó, né? Essa clorose internerval. Vocês podem ver as manchas roxas aqui, tudo isso são problemas. Ela tem tantos problemas que um problema mistura com o outro, fica até difícil de você especificar. A planta não brota, você pode ver, ó, ela não tem brotações, estão completamente parada, o crescimento dela está completamente parado. Então isso é uma planta debilitada, isso é uma planta que precisa de um substrato mais rico, de um substrato um pouco mais elaborado. Vou fazer uma limpeza rápida de raiz, das raízes aqui, só para tirar esse resto de substrato que tem. Vou usar um hashizinho. Teve comida japonesa esses dias, então hoje tem um hashi. O substrato que ela tava é praticamente areia pura, não tem nada no substrato. Então a planta não se nutria. A única coisa certa que acontecia com essa planta era o sol. Era a única coisa que realmente essa planta tinha da forma que deveria ter. Todo o resto foi feito de forma errada. Eu não vou fazer limpeza de raiz, não vou fazer nada, não quero bater em cachorro morto, né? Ou quase morto. Vocês podem ver que tem um vão aqui enorme entre as raízes que não era para ser. Essa raiz era para estar grossa, tá ocupando todo esse espaço. Então vamos ao nosso substrato. Vou deixar ela de lado aqui. E vamos fazer esse substrato. Só um detalhe. As quantidades que eu darei para vocês é para 1 kg de substrato. Então se você vai fazer 2, 3, 10 kg, basta você multiplicar os valores. Então vamos lá, até anotei aqui. A gente vai separar em 3 categorias, tá? Os drenantes, os nutricionais e os adicionais. Vamos começar com os drenantes. Eu vou pegar 200 gramas, tá, de areia grossa de rio. Areia grossa.
Vamos colocar também 200 gramas de caco de telha triturado. Tem que ser bem triturado, tá, gente? Mais ou menos assim. E 100 gramas de carvão também triturado. Quebradinho, assim, mais ou menos desse tamanho, tá bom. Ou um pouco menor. Aqui já tem os dois misturados. E você vai colocar junto com a areia grossa. Esses foram os drenantes. Agora nós vamos para os nutricionais. Você vai colocar 400 gramas de terra vegetal. E 100 gramas de esterco. Pode ser o esterco de aves, como é o caso, o esterco bovino ou o humus de minhoca, mas no caso são 100 gramas. Com isso a gente encerra os nutricionais. Agora nós vamos com os adicionais. Você vai colocar uma colher rasa de sopa de farinha de casca de ovos. E a colher rasa corresponde a 8 gramas, tá bom? 8 gramas de casca de farinha de ovos. E você vai colocar uma colher de sopa, que equivale a 10 gramas, de pó de café, da borra de café. Você faz o café, deixa secando por uma semana, tá bom? Depois você coloca uma colher de sopa aqui, ou seja, 10 gramas. Mistura tudo. E você vai ter um substrato com essa aparência aqui, tá bom? No caso, a minha terra vegetal veio com fibra de coco. Eu não adicionei a fibra de coco, já tinha na terra vegetal. Como vocês podem ver, é um vaso bem grande e fundo, porque eu quero que as raízes da planta desçam, se espalhem bem, certo? Para poder ela se recuperar completamente do que ela já passou. E obviamente que já tem substrato aqui, porque só 1 kg de substrato não daria. Então já tem substrato aqui dentro. Só vou completar um pouco. E venho com a planta aqui. Centralizei a planta e agora a gente vai completar o vaso. Então esse substrato é muito bom para plantas que estão extremamente debilitadas, como é o caso dessa planta aqui. Porque ele tem algumas coisas, como por exemplo o pó de café. O pó de café é bom, ajuda a fixar clorofila nas folhas, mas só que ele pode causar falta de crescimento, pode diminuir o crescimento vegetativo da planta. Então por isso que eu usei o pó de café junto com o esterco de galinha. O esterco tem que estar muito bem curtido, então são coisas que você tem que tomar muito cuidado, mas é um substrato muito bom, substrato que você pode utilizar, mas com cuidado. A segunda coisa que a gente vai fazer agora, a gente vai podar essa planta, vai podá-la completamente, porque ela está muito debilitada, as folhas delas praticamente não servem para fazer fotossíntese, então a gente vai limpar completamente as folhas.
como a planta estava muito debilitada e as folhas não estavam praticamente fazendo fotossíntese, porque praticamente estavam todas amarelas ou com clorose muito forte, eu resolvi retirar todas e as novas que brotarem, por elas eu percebo se alguma deficiência se melhorou, como é que a planta está. A planta agora vai ficar na sombra só hoje, ela vai ficar na sombra. Amanhã ela já volta direto para o sol pleno, tá? Eu vou colocar canela e os outros produtos para cicatrizar normalmente e não vou Agora essa planta vai ficar quietinha nesse substrato pelos próximos 4 meses. Eu não vou adubar com NPK, não vou colocar mais nada. Esse substrato já é rico o suficiente para a planta ficar aqui 4 ou 5 meses sem que eu me preocupe com isso, tá? Tem nitrogênio, tem fósforo e potássio, tem todos os nutrientes, tem cálcio, tem tudo que ela precisa por pelo menos 5 meses aqui. Então eu não vou fazer adubação química nenhuma nela pelos próximos meses. Eu vou acompanhar a recuperação, o crescimento dela, as folhas novas que vierem. Se nas folhas novas que vierem, nas brotações, ela aparentar estar com algum tipo de falta de nutriente, aí sim eu aplico um adubo químico. Mas, até então, esse substrato deve ser mais do que suficiente para isso. Então, eu quero que vocês acompanhem, tá? Essa planta vai ficar comigo um bom tempo, até que ela se recupere completamente, e eu vou fazer sempre as atualizações dela aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!